Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula prática de herança. Nessa aula, vamos aprender sobre a palavra reservada super. Ela é utilizada para fazer referência a métodos ou atributos de uma superclasse. O primeiro caso que eu quero mostrar a vocês é o uso do comando super na implementação de construtores da superclasse. Vamos criar um construtor na classe pessoa e ele vai receber como parâmetro a variável nome pessoa. Agora vamos usar o operador this para referenciar o atributo nome que existe nessa classe, com esse parâmetro nome pessoa. Observando agora as classes que herdam da superclasse pessoa, a classe aluno, a classe docente e a classe técnico administrativo, todas elas estão com erros. Esse erro se dá porque para se criar objetos dessas subclasses, elas precisam seguir uma hierarquia e nesse caso, a hierarquia começa na classe pessoa. A partir de agora, você deve saber que o construtor da classe pessoa é chamado primeiro, pois ela é uma superclasse, para depois chamar o construtor da classe aluno, já que ela é uma subclasse. Para esse erro ser corrigido, vamos voltar na classe aluno e criar um construtor que tenha no mínimo um nome a ser enviado para sua classe mãe. Aqui eu vou chamar de nome aluno. Em seguida, eu vou chamar o operador super e dentro dele eu vou passar a variável nome aluno. É importante frisar que nome aluno e nome pessoa não são as mesmas variáveis. Uma existe somente na classe aluno e outra somente na classe pessoa. Feito isso, o erro dessa classe some. Agora eu vou corrigir as outras duas classes da mesma forma. Em docente, basta criar o construtor de docente, passando o nome docente para a superclasse. E em técnico administrativo, vamos passar o nome tech também para o comando super, finalizando assim todos os erros. Antes de testarmos a criação de um objeto da classe aluno, docente ou técnico administrativo, vamos voltar na classe pessoa e inserir essa saída no seu construtor. Eu sou o primeiro. E agora vamos na classe aluno e em seu construtor eu vou inserir eu sou o segundo. Indo agora para a classe principal, vou colocar o nome André para o objeto aluno. Vou comentar as demais linhas e executar esse código. Aqui podemos ver que o construtor da classe pessoa foi executado primeiro do que o construtor da classe aluno, e é possível notar devido à saída apresentada na tela. Sendo assim, sempre pense que se você estender uma classe, tudo é verificado na superclasse primeiro, para depois executar na subclasse. Caso você precise passar duas ou mais informações no construtor de uma superclasse, basta inserir o seu novo campo no construtor da superclasse, assim como nas subclasses. Vou voltar na classe pessoa e adicionar a variável idade nesse construtor. E por ter feito isso, sou obrigado a fazer o mesmo passo para todas as subclasses de pessoa. Para não ficar tão longo o vídeo, irei apenas corrigir na classe aluno. Vou adicionar a idade no construtor e passar no comando super a variável, separando sempre por vírgula. Entendido esse primeiro ponto, agora vamos utilizar o comando super para outra situação. Vou aqui criar o método pegar livros, o mesmo que já existe na classe pessoa. A diferença entre os dois métodos é que nesse eu adicionei a saída eu peguei 2 livros. E na classe pessoa eu tenho a saída eu peguei 1 livro. O problema que se abre agora é como faríamos para diferenciar qual eu desejo executar, se é da superclasse ou dessa subclasse aluno. Para resolver esse problema, basta utilizar novamente a palavra super, para indicar que esse método é de uma superclasse, e usar o this quando eu quero indicar que é dessa subclasse, no caso aluno. Vou criar aqui o método teste para podermos ver como ambos os comandos funcionam. Antes de irmos para a classe principal, eu vou modificar o construtor da classe aluno e pessoa, retirando a idade, para não ter que fazer essa modificação nas outras duas classes, docente e técnico. Se eu não fizer, o código não vai compilar. Feita a correção, vamos chamar o método teste na classe principal e executar. Podemos observar as saídas dos dois construtores, o primeiro da classe pessoa e o segundo da classe aluno, assim como a chamada dos métodos pegar livros, o primeiro da classe pessoa e o segundo da classe aluno. Para chamar métodos, você tem total liberdade de escolha. Com isso, finalizamos a nossa aula de herança. Até mais!